você já ouviu falar de ATM? Essa sigla significa articulação temporomandibular e ela liga o maxilar à mandíbula. É responsável por todos os movimentos da mandíbula. Já o termo DTM é a disfunção temporomandibular, que é o nome dado a qualquer disfunção nesse sistema. O tratamento pode ser feito com base na sua causa e pode incluir uso de placas de mordida para aliviar a pressão da articulação, técnicas de relaxamento dos músculos faciais, fisioterapia, em casos mais graves até cirurgia, mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto, explicar tudo para a gente, é a doutora Tatiana Giueghetto, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Tatiana, espero ter falado o seu sobrenome de maneira correta, é bem italiano, né? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui. Olá, boa tarde a todos. É um pouquinho diferente, é Giorgetto. Pronto, mas é italiano também, a gente vai corrigir aqui. Isso, Giorgetto. claro, com certeza, com certeza. Tá, obrigado pela sua participação, mas para a gente começar, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente efetivamente o que é essa ATM, né? O que é efetivamente a ATM, quando a gente pensa no nosso rosto. Certo, então, essa articulação aqui perto do ouvido, né? Quando a gente abre e fecha a boca, a gente sente uma manipulação, um movimento, né? Então, essa articulação, ela conecta, como você mesmo mencionou, a mandíbula à base do crânio, né? Ela é responsável pelos movimentos que nós chamamos de movimentos bordejantes, né? Abertura e fechamento, mastigação, fala. E ela hoje em dia, por causa do estresse do dia a dia, né, dessa vida corrida, principalmente dos paulistanos, né, tem acontecido muita gente com esse problema na articulação temporomandibular, definida como DTM, como você mesmo falou, que é a disfunção da ATM. Doutora Tatiana, o estresse é o grande responsável por essas disfunções ou a gente pode apontar outras causas também para isso? Então, na verdade, as causas da DTM, elas são multifatoriais, né? Nós temos fatores, nós chamamos de biopsicossociais, ou seja, os biológicos, que são uma predisposição genética, uma tendência maior daquela pessoa ter, né? Os sociais, que são os afazeres do dia a dia, né? O estresse, como foi comentado, né? E o social, a vida em si mesmo, né? A vida entre familiares, os problemas familiares. Então, não tem uma única causa a disfunção, ela é multifatorial. E aí, a partir dessa disfunção, quais são os sintomas? O que a gente sente? Dor de cabeça, isso aqui sai do lugar, enfim, o que pode acontecer, na verdade, quando acontece essa disfunção? Na verdade, as principais queixas da disfunção da ATM, muitas vezes pode ser dor nesse músculo da face, dor de cabeça, né? Zumbido no ouvido é uma queixa clínica bastante relatada por alguns pacientes, mas aí em relação ao zumbido existe também vários motivos, né? Não só a disfunção pode gerar dificuldade de mastigação, muitos pacientes têm travamento, não conseguem abrir a boca, né? Acordam muitas vezes travado, ou quando vão fazer alguma mastigação de algum alimento mais duro, mais crocante, relata a sensação de peso, sensação de cansaço na face. Tá. O bruxismo é uma dessas disfunções ou a gente trata o bruxismo como disfunção sem saber, é um nome comum? Na verdade, o bruxismo não na verdade, ele não é a disfunção, ele é um dos fatores que podem gerar, né? É um dos fatores que a gente fala de precipitantes, ou seja, o bruxismo é um microtrauma diário que a pessoa tem, né? Não necessariamente o bruxismo as pessoas conhecem o bruxismo como o ato de ranger os dentes, né? Em 2018 saiu uma nova definição mundial de bruxismo, que bruxismo é qualquer
qualquer hiperfunção a mais do que o músculo está programado para realizar, né? Ou seja, um roedor de unha é considerado um bruxista, uma pessoa que aperta os dentes é considerado bruxista, uma pessoa que crie um microtrauma ou um hábito parafuncional, que a gente chama, como, por exemplo, ficar segurando o queixo muito tempo, ter outros hábitos como morder canto de boca, são considerados bruxismo. Então, o bruxismo não é disfunção. O bruxismo é um fator predisponente à disfunção. E aí, doutora, cada caso é um caso, claro, mas quais são as formas de tratamento mais comuns? Tá. Na verdade, hoje em dia, a gente tem que individualizar bem esse paciente, Sim. né? Hoje, o que a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial determina, junto com os estudos internacionais, é que assim, nós temos que fenotipar esse paciente, ou seja, avaliar esse paciente como se ele fosse único, né? Porém, os tratamentos, a gente tem tratamentos físicos para a DTM muscular, né? Que envolve fisioterapia, laser, acupuntura, agulhamento seco. A placa de mordida é um coadjuvante no nosso tratamento, não é um milagre, né? A disfunção não tem milagre. Isso de tratamentos físicos. Muitas vezes a gente tem que associar tratamentos psicológicos, muitas vezes, né? Até com a ajuda de algumas situações de psiquiatra, porque, como eu falei, ele é multifatorial e biopsicossocial, né? Tem fatores biológicos e sociais também. Então, precisa se avaliar individualmente cada paciente para se indicar qual é o melhor tratamento para ele, qual é o melhor tratamento para o outro, né? Doutora, de alguma forma, existe prevenção a essa condição ou não? Sim, o que, assim, se a gente for pensar só em fatores de microtrauma, né? Os fatores de hábitos diários, sim, a pessoa precisa ter um autocontrole. O que é muito importante para um paciente que possa desenvolver a DTM, ela já pode acontecer, ela já tem uma predisposição genética, mas ela conhecendo ou tendo algum tipo de sintoma desses que nós relatamos aqui, ela pode tentar se observar mais. A questão do autoconhecimento da DTM ele é muito importante, porque muitas vezes esse microtrauma diário, ou seja, você bate todo dia judiando das estruturas da face, da sustentação, do sistema músculo-esquelético, é muito importante. Então, tentar se observar mais durante o dia, se não está com os dentes encostados, né? O fato, a pessoa pode falar assim, mas eu não aperto forte meus dentes. Mas só o fato de tocar, ficar com os dentes sempre encostados, já está gerando uma parafunção, ou seja, um microtrauma diário. Então, o autoconhecimento, a tentativa de não criar hábitos com queixo, com a boca, isso já ajuda bastante a diminuição dessa microcarga diária nessa região. E quais são os prejuízos a médio e longo prazo de disfunções como essa, por exemplo? O que uma disfunção pode causar na nossa face? Tá. Na verdade, hoje a gente pode separar a disfunção como muscular ou articular, um problema verdadeiro dentro da articulação, né? Então, assim, um problema articular, ele pode ser precedido, ou, na verdade, na maioria das vezes, ele é precedido por um problema muscular. Se a gente for pensar na disfunção muscular, os problemas de curto e médio prazo, eles são dores na face, dificuldade de mastigação, né? Cefaleia, que é a dor de cabeça, ou zumbido, ou sensação de ouvido tapado. Agora, se persistir o trauma, você pode evoluir para um problema articular, podendo sim levar a uma possível cirurgia na articulação temporomandibular. Não tem idade, né? Essas disfunções. Qualquer idade você está sujeito a tê-las. Qualquer idade está sujeito a ter, e o que a gente vê na vida clínica hoje é cada vez mais gente jovem vindo nos procurar com esse problema de disfunção. Há muitos anos atrás, era considerado uma doença de mulheres em meia idade, com falta de alguns dentes. Porém, os estudos mostraram que, como a disfunção é multifatorial, né,
os pacientes estão começando a ter esses sintomas cada vez mais cedo. Então, esse paradigma que era mulheres meia-idade, isso caiu por terra. Uhum. E qual é o momento de procurar um especialista e qual especialista procurar? Quer dizer, quando é que a gente tem que acender a luz amarela aí nessa questão? Então, na verdade, se você começar a ter alguns sintomas, né, de dor na face, sensação de cansaço, zumbido, dor de cabeça, que não passa com nada, enfim, é bom procurar um especialista em ATM, né? A Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, ela possui um indicador de profissionais, tá certo? Que é a pessoa mais especializada para tratar esse paciente. E é fundamental procurar o quanto antes, né, no caso, porque, assim, Sim, sim. se continuar fazendo esse movimento de maneira inadequada, o prejuízo realmente pode ser grande, pode até ter que, como a senhora disse, né, levar a uma cirurgia, né? Sim, sim. Então, o paciente, na verdade, muitas vezes sente um desconforto, acaba tomando um analgésico e passa, né? Mas se o microtrauma persistiu, o problema fica muito maior, realmente. Vale tentar relaxar um pouco, quer dizer, tentar diminuir o ritmo em alguns casos também, né, doutora? Porque, como a senhora Sim, disse, muitas vezes o estresse é o grande responsável, né? sim. O estresse é um fator contribuinte muito importante, né? Na verdade, tentar fazer algumas coisas que a pessoa goste, que a pessoa tenha prazer em fazer. Exercícios físicos é muito importante. Eu costumo falar para os meus pacientes assim: faça o que você goste, né? Não adianta eu falar, façam algum exercício físico. Se a pessoa não gosta, ela também não vai relaxar. Então, na verdade, tem que procurar alguma coisa que ela goste, que ela consiga relaxar um pouco, sair desse estresse. Tá certo. Doutora, queria que a senhora deixasse seus contatos, né, as suas redes sociais, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do seu trabalho, quem quiser aprofundar também um pouco mais, né, a respeito dessa discussão da ATM, como é que a gente te encontra? Tá, então, eu tenho, acho que eu passei para a produção de vocês aí, Aham. o Instagram nosso, né? Que é inovatore.odontologia. Lá nós temos algumas divulgações, não só de odontologia, nós somos bem ecléticos, gostamos de divulgar bastante coisa lá. E tem também o site, nós estamos em construção ainda, né? Meus contatos do consultório está lá na Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, é só procurar por região, Tatiana Rendes Giorgetto, que vão me achar lá, e os meus contatos também. Tá certo, tá aí na tela, né? @Inovatore Odontologia. Inovatore Odontologia, Isso, esse é o Instagram, né, doutora? isso é o Instagram. É o Instagram, tá? Hoje é o melhor caminho, né? A gente acaba recebendo muita informação e tem o direct lá, qualquer dúvida também, pode entrar em contato por lá. Doutora Tatiana, obrigado pelas informações, obrigado pela sua disposição em conversar com a gente aqui no Notícias do Bem. Bom fim de semana. Obrigada, tudo de bom para vocês também.